Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja conosco na manhã de hoje. Quem é a primeira vez, sejam bem-vindos. Quem já veio outras vezes, sintam-se acolhidos mais uma vez. A gente vai dar início à nossa palestra, nossa pequena palestra da manhã de hoje. Antes, com a oração de São Francisco, patrono da nossa casa. Quem quiser cantar junto, a letra da oração vai estar aqui na tela para vocês, tá bom? Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Bom, hoje o tema da nossa palestra é Animais também trabalham? A gente está no mês de maio, né, mês do trabalho. Será que eles também têm algumas atribuições, também têm algumas funções nas nossas vidas e também no plano espiritual? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, sobre a questão do trabalho em relação aos animais. Lá no Livro dos Espíritos tem um capítulo que chama Lei do Trabalho. E na questão 674 tem lá um trechinho da resposta que diz o seguinte, que o trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo uma necessidade. Então, se o trabalho faz parte da natureza e nós humanos e os animaizinhos também fazem parte, significa que é uma necessidade para todos nós, humanos e animais, que nós trabalhemos dentro das nossas possibilidades, né, dentro das características de cada um. Ainda no Livro dos Espíritos, também a gente vê lá que os animais também trabalham, mas é limitado aos cuidados de sua conservação. Sem o saberem, são os agentes que colaboram nos desígnios do Criador. Então vejam, lá no Livro dos Espíritos, primeira obra básica da doutrina espírita, encontramos essa informação, que os animais também trabalham, mas é limitado às suas características, né? Claro que a gente não vai dar a função para um animal fazer algo que seja responsabilidade nossa humana, mas eles contribuem conosco, contribuem com as nossas atividades. A gente tem um aqui que está ali dentro da sala de paz, daqui a pouco eu vou mostrar uma fotinho deles para vocês. Também, de alguma forma, está trabalhando, né, em prol dos demais. Bom, e aí eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de animais que trabalham, algumas funções que os animais têm dentro da nossa sociedade. A gente vê aqui várias fotinhos de cães terapeutas, cães que trabalham em hospitais, em asilos, em orfanatos, em creches. Ou seja, vários animais contribuem com pessoas que estejam necessitando, adultos, crianças, idosos. Então é um trabalho magnífico, claro que eles são treinados para isso, né? A gente não pode simplesmente pegar o nosso animalzinho e levar em um local desse, tem todo um treinamento para isso. Mas eles têm essas atribuições e são trabalhos fantásticos, né, que eles desenvolvem e ajudam demais. seja com crianças doentes, com pessoas que estão em hospitais. Tem cavalos que
entro em alguns hospitais e passo em corredores. É um trabalho magnífico, fantástico. E não deixa de ser um trabalho e eles se sentem úteis com isso. Isso que é o mais bacana da gente ver. E aí alguns outros exemplos, né? A ecoterapia, né? Principalmente para crianças que têm algum tipo de probleminha, né? Alguma situação que necessita, né? De desenvolver as suas habilidades. A ecoterapia é um trabalho fantástico para isso. Existem terapias com golfinhos também. Claro que não é em qualquer lugar que a gente encontra, mas os golfinhos também. Os golfinhos são seres inteligentíssimos, animais inteligentíssimos. E eles também contribuem, né? Através de terapias. Terapia para idosos, como eu falei, alguns asilos permitem que animais sejam introduzidos ali para ajudar nos idosos que estão ali, idosos que muitas vezes se sentem sozinhos, né? E muitos animais acabam contribuindo para isso também. No Livro dos Espíritos, o espírito também trabalha como o corpo e toda ocupação útil é trabalho. Então nós aqui na matéria, nós aqui encarnados, nós humanos e os animais, trabalhamos aqui e trabalhamos também no mundo espiritual. Puxa, mas tem algum livro que fala sobre isso? Temos alguma informação a respeito disso? André Luiz, na sua coleção de livros, né? O primeiro deles, O Nosso Lar, que virou filme, inclusive, nos traz vários relatos de animais que trabalham no mundo espiritual. Lá no Nosso Lar, a gente encontra essa observação do André Luiz. Ouvi ladrar de cães a grande distância. E aí uma das mentoras que eu acompanhava disse que os cães são auxiliares preciosos nas regiões obscuras do umbral. Os animais vão com os socorristas até o umbral resgatar espíritos que estão lá. Então veja, é um trabalho que eles desenvolvem lá. A todos os animais trabalham lá? Alguns ficam lá para desenvolverem esse trabalho e o André Luiz nos relata isso. Ainda no Nosso Lar, o André Luiz nos diz: 6 grandes carros em formato de diligência, precedido de cães alegres e bulhentos, eram tirados por animais que, mesmo de longe, me pareceram iguais aos muares terrestres. Não sei se dá para ver aqui a fotinha ao fundo, ó. Então são carruagens, carroças, com os burros, né, os muares, e junto deles os cães. Também em missões socorristas, também em missões de resgate. A Narcisa, que era a mentora que estava acompanhando o André Luiz, em muitos casos, não se pode prescindir da colaboração dos animais. Então ela, conversando com o André Luiz, deixa essa observação, que eles são muito úteis lá também. Aqui na Terra e lá eles são úteis também. Os cães, diz a Narcisa, facilitam o trabalho. Os muares suportam cargas pacientemente e fornecem calor nas zonas onde se faça necessário. As aves, que denominamos ibis viajores, são excelentes auxiliares dos samaritanos, por devorarem formas mentais, entrando em luta franca com as trevas umbralinas. Então, alguns dos relatos que nós encontramos na literatura espírita, de animais auxiliando, trabalhando lá no mundo espiritual, né? E aí aquela parte das aves lá que a Narcisa já tinha dito. Aves de plumagens policromas, cruzavam os ares e pousavam agrupadas nas torres alvas. Das janelas largas observava curioso o movimentar do parque. É interessante os relatos do André Luiz, porque ele, quando chegou no mundo espiritual, ele não tinha nenhum tipo de conhecimento espírita, né? Ele era extremamente materialista. E ele ficou espantado com aquilo que ele estava vendo. E por isso que ele nos trouxe esses relatos, né? Relatos confiáveis pela psicografia de Chico Xavier, que acho que dispensa comentários e dispensa, né, qualquer tipo de apresentação. Então são relatos confiáveis que nós encontramos na literatura espírita. E aí eu trouxe um exemplo aqui da doutora Ivênia Prada, não sei se todos a conhecem. Ela é uma médica veterinária, professora da USP, desenvolve também trabalhos voltados à espiritualidade dos animais. E tem um livro que ela escreveu, aliás, recomendo quem tiver a oportunidade de ler, A Questão Espiritual dos Animais. É um livro fantástico, com muitas informações ali, e ela como uma cientista / espírita, né? Então ela une as duas coisas, né, e dá uma credibilidade maior para aquilo que ela nos traz. E ela nos traz aqui um relato em relação ao auxílio de um cachorrinho dentro de um trabalho mediúnico. Em 99, fui abordada pela senhora Mirtes, presidente de um centro espírita, onde fui fazer uma palestra. Ela tem, essa dona Mirtes, tem a faculdade de desdobramento,
condição em que participa no plano espiritual do atendimento a entidades necessitadas. Então ela consegue ver os dois planos da vida. Certa vez foi socorrer uma jovem desencarnada em condições lastimáveis, que se encontrava em atendimento hospitalar no plano espiritual. Até que um dia Dona Miltz percebeu a figura espiritual de um lindo cãozinho branco, peludo, que com ela também se aproximava do leito da jovem, a jovem desencarnada precisando de auxílio. A médium surpreendeu-se pela presença do animalzinho no plano espiritual e por constatar que, em seguida, a tão esperada manifestação da paciente, ela despertou e, exibindo evidente felicidade, exclamava "Chuchu, chuchu", ao mesmo tempo em que acariciava o seu alegre amiguinho. Mais tarde, essa jovem contou a Dona Miltz que Chuchu, o cachorrinho que tinha aparecido ali, havia sido a sua única companhia, amiga e fiel nos tempos difíceis que antecederam o seu desencarne. E que o seu maior sofrimento ao ser levada para o hospital, ainda quando estava encarnada, consistia em não mais ter a presença do cãozinho ao seu lado. Então ela desencarnou, né, e estava com saudade do seu animalzinho e ele foi lá visitá-la quando ela já tinha desencarnado. Aí nos diz a doutora Ivênia, que maravilha a dedicação dos animais. É provável que os bons espíritos tenham facilitado esse encontro, sabendo da amizade do Chuchu, que seria um fator importante na recuperação da paciente. Então vejam, até para o resgate daqueles que desencarnaram e ainda não sabem exatamente o que aconteceu, até nisso os animais acabam auxiliando. E esse relato da doutora Ivênia nos traz aí um alento, né, para saber que os animaizinhos também podem nos auxiliar quando a gente desencarnar, por que não? Aqui um trecho do livro A Gênese, só para arrematar tudo isso que a gente viu. Todos os espíritos, e aqui não faz distinção entre humanos e animais, encarnados ou desencarnados, em qualquer grau da hierarquia que pertençam, desde o menor, ou seja, um animalzinho, até o maior, nós humanos, têm suas atribuições no grande mecanismo do universo. Todos são necessários ao conjunto, ao mesmo tempo em que são úteis a si mesmos. Então todos nós somos úteis. Todos nós temos os nossos trabalhos, as nossas atribuições, nós humanos e os animaizinhos também. Então, para aqueles que duvidam, para aqueles que, puxa, mas dentro do Espiritismo tem alguma informação sobre isso? Livro dos Espíritos, A Gênese e outros livros confiáveis da literatura espírita. E eu falei que nós temos aqui um exemplo que trabalha, o Chiquinho, que é o cachorrinho do meu pai, está lá dentro, inclusive, quem for tomar passe depois vai ver. Ele tem nos ajudado também no passe, tanto aqui no domingo como na quinta-feira também. Quinta-feira que a gente tem um trabalho voltado para os humanos, fica ali na sala de passe, quietinho, né? A gente fala, né? Toda sala de passe precisa de alguém para fazer a sustentação. Ele é um sustentacão, digamos assim. Está lá ajudando também na sala de passe, ele adora ficar ali, chega depois à tarde em casa, dorme a tarde inteira, né? Porque ele trabalhou, ele também teve a sua contribuição aqui. Então, também temos um exemplo aqui na nossa casa de cachorros, de animaizinhos que trabalham. Então, fica o convite para todos, para a gente buscar algo que a gente possa fazer, algo que a gente queira fazer, algo que a gente tenha condições de fazer, porque todos nós podemos ser úteis. Nós humanos e os animaizinhos também. Então, essa era a mensagem da manhã de hoje. Muito obrigado pela presença de vocês, que Jesus abençoe e ilumine cada um de vocês, agora na hora do passe e na volta para casa, tá bom? A gente vai chamando agora vocês pela ordem de chegada.